Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que merece nossa atenção: violência contra a mulher. Apesar das políticas públicas e também do forte trabalho da DEAN, que é a Delegacia Especializada, do atendimento às mulheres, o Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de feminicídio do Brasil. E são vários os tipos de violência que uma mulher pode sofrer. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então fique com a gente, porque começa agora mais um Tocando em Frente com Rose Modesto. Roda a vinheta. E aqui com a gente, hoje, a Viviane Vaz, que é psicanalista, missióloga, escritora e também a coordenadora do Projeto Nova. Esse projeto, gente, ele atende sobreviventes do abuso e da exploração sexual, além também de violência doméstica. E vocês podem ter certeza que hoje nós vamos conhecer um projeto que tem ajudado a mudar e tornar um pouco mais leve a situação de muitas crianças e mulheres. E também tem a alegria de receber uma querida amiga, que é a Elaine Bittencourt. Ela que é consultora em projeto e mentora também de muitas ações, ativista também no combate à violência contra a mulher. Então, meninas, sejam muito bem-vindas aqui. Viviane, obrigada pela tua presença. Elaine, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada pela sua atuação, pela atuação de vocês. E eu quero já começar com você, Viviane, te perguntando um pouquinho, Fala pra gente, como é que é o projeto, o Nova, como que ele nasceu, quem idealizou? E qual tem sido, assim, os grandes desafios de vocês lá? Legal. Nova nasceu em 2011, de uma moça chamada Ozan Kelly, que ela começou a cuidar de mulheres na região da rodoviária, principalmente da Sete. Mulheres que estavam na prostituição e que desejavam sair dessa situação, mas não tinham condições de sair, Porque, Sim, de alguma maneira, com certeza, entendiam que aquela era a única forma de renda para ela. Então, daí surgiu atendendo essas mulheres. E como eu comecei o projeto, estabelecendo uma metodologia e tal, ouvindo as histórias dela, eu percebi que a história de vida delas tinha uma coisa em comum: o abuso sexual na infância, Então daí a gente começou a fazer um trabalho com mulheres também vítimas de abuso sexual. Depois a gente começou a fazer um atendimento também para crianças sobreviventes da violência sexual, A gente tem um recorte aí na questão da violência sexual e da exploração sexual, Que é aquela pessoa que sofre essa questão de ser explorado o seu corpo para algum tipo de ganho de outra pessoa, em especial, De alguma maneira, algum cafetão, algum agenciador, etc. E a gente tem também tido alguns casos, tem sido cada vez mais comum, de casos de cyberbullying envolvendo sexualidade na internet, Isso aumentou muito, Viviane? Aumentou, infelizmente. E com idades muito novas. Meu Deus do céu. Cada vez mais novos. E por conta de uma série de fatores, isso tem levado ao suicídio. Olha só. Então, são crimes muito hediondos, e que têm levado à morte ou ao desejo de morte. E essas vítimas, elas chegam lá, quando vocês ficam sabendo de alguém que está passando por isso, o projeto vai atrás, Viviane? Tem casos de vocês irem lá atrás para poder trazer, ou alguém leva? Como que geralmente tem acontecido esse atendimento, esse acesso ao projeto? Hoje, por conta da gente ter um pouco de visibilidade nas redes públicas de proteção, Sim. Então o Conselho Tutelar, SAS... Vocês trabalham junto com essas instituições? Sim, a Secretaria de Educação, manda bastante casos. E, em especial, o Tribunal de Justiça, que é onde vem os boletins de ocorrência, Exatamente. Os casos... É lá que tem um controle, Chega todos os casos lá, eles mandam pra gente fazer o processo de tratamento. E o que a gente faz lá é um processo de tratamento pós-trauma. Pós-trauma. E lá tem psicólogos, Bom, você já faz esse trabalho, tem esse atendimento, tem um trabalho com olhar social também. Sim. Porque uma das questões, Elaine, você sabe disso, porque você está há anos trabalhando também com essa pauta, com essa política pública. E vocês que estão em casa, gente, uma das razões que faz com que às vezes as mulheres não consigam se libertar desse ciclo de violência é a dificuldade financeira também, Eu sempre digo que às vezes a mulher fica e por isso a gente tem que combater esse tipo de frase, que essa é mulher de bandido, gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser abusado,
desprezado. Agora, a mãe, às vezes, suporta tudo isso por conta do filho, porque se ela não tem para onde levar a criança, se ela não tem como sustentar o filho, ela é dependente também, não emocionalmente mais às vezes, mas ela é dependente do ponto de vista econômico. Sim. Então, por isso eu perguntei, a Nova também tem esse olhar, né? Sim. Às vezes de você ter que socorrer financeiramente, de dar um sacolão, de levar um alimento. Sim, a gente tem, né? A gente tem que o sacolão, sim, com certeza, todo mês. E a gente oferece cursos para as mulheres, Que né? bacana. Para as mães lá de culinária, de artesanato, beleza, que elas gostam bastante da estética. Todos focados em geração de renda. Sim. E, de alguma maneira, fomentando o empreendedorismo nelas. Ótimo, que bom. Nós vamos voltar já um pouquinho, Viviane. Eu queria falar um pouquinho agora com a Elaine. Eu conheço a Elaine, gente, há muitos anos, né? Desde quando fui vereadora em Campo Grande. E já vi ali a Elaine compartilhando, né, primeiro um pouco da experiência trágica, triste que ela viveu. Como mulher, depois como mãe, e eu perguntei a ela se ela queria tocar nesse assunto, falar um pouco sobre isso, e ela sempre dizendo da importância que é falar sobre isso. Elaine, você sabe da admiração que eu tenho por você, da tua força, da tua garra, né, do teu desejo que você teve de realmente se libertar do ciclo de violência, de encarar isso assim com muita fé em Deus, com muita disposição. Então, poder te ouvir hoje aqui um pouquinho, né, a tua história de vida e o teu trabalho como ativista. E eu já queria começar aqui te perguntando, né, na tua experiência que você passou, qual foi o momento que você entendeu, falou assim, eu preciso ir embora, porque senão eu posso ser mais uma vítima de feminicídio? Exatamente. Rose, eu agradeço as palavras, muito gentis da sua parte, mas eu estendo elas a todas as mulheres que romperam o ciclo de violência, assim como eu, né? Um momento crucial para mim foi exatamente os meus filhos, as minhas filhas, né? Porque quando a gente é mãe, a gente expõe uma filha a uma situação de violência, presenciar a violência é gerar a violência. E isso é um ponto que a gente, crucial, não só da psicologia, mas do meio social, que a gente tem que se ater quando a gente fala de violência de gênero, e infelizmente as políticas públicas não alcançam isso ainda. Sim. Então, quando eu percebi que eu estava expondo uma criança de 2 anos também à violência, criando essa criança num ambiente de violência, eu me posicionei enquanto mãe e mulher, né, para sair daquilo. E isso aconteceu na minha vida há 22 anos atrás, a minha filha tinha 2 anos de idade, e com certeza, né, consequentemente, não haviam tantos mecanismos de proteção à mulher como nós temos hoje, como a Lei Maria da Penha, as DEANs mais equipadas, o CEAM, né, que é um centro de atendimento que dá um enfoque após a denúncia, que também é muito importante, porque o problema da violência de gênero não acaba quando a mulher denuncia, muito pelo contrário, começa às vezes muitos piora, outros né, ali. A questão habitacional, a questão do trabalho, geração de emprego e renda, que o terceiro setor, onde Família. eu, como Nova, uma instituição que eu tive a honra também de ser voluntária, né? Eu comecei o meu trabalho como ativista no terceiro setor. Você conhece esse setor e sabe da importância dele para Isso é valioso aparar demais. essas arestas. Então, eu vou te dizer que nessa minha trajetória de saída do ciclo de violência, o terceiro setor foi fundamental, né? Porque eu vivia num lar cristão onde eu ouvia que eu tinha que orar pelo meu marido. Meu Deus do né? céu. E isso é uma questão que nós temos que desenvolver um trabalho dentro das igrejas também. Elaine, você tocou no assunto, eu quero até te interromper um pouquinho, e não perde o raciocínio não, porque depois você vai continuar. O caso que aconteceu agora recentemente, não foi aqui no Mato Grosso do Sul, foi na Bahia. Sim. Mas você falou, eu lembrei muito, de uma pastora cantora, a pastora Sara, né? Foi a pastora incinerada Sara, praticamente. que foi, assim, ela foi assassinada pelo marido e, enfim, tocou fogo no corpo. E eu lembrei exatamente desse ponto em que ele, inclusive, entrevistando uma pessoa no podcast, ele dizendo, não, mas você tem que orar. E ele, para uma entrevistada, ele dizendo, se você está sofrendo algum tipo de agressão, você tem que orar pelo seu marido. Olha. E aí a entrevistada corrigiu ele na hora, falou, não, tem que ligar para a polícia, tem que discar 190. Então, gente, vocês estão nos assistindo. Olha só, a gente sabe, a minha fé, eu frequento a igreja, sei, assim, do quanto Deus ele é fundamental e o quanto Deus pode mudar todas as situações. Porém, a própria Bíblia, viu, Elaine? É importante falar sobre isso. Sim, né? É importantíssimo. Violência não,
né? Tem o respaldo, inclusive, de Cristo, Sim. o valor que Cristo deu para a mulher, né? Nenhuma mulher que está sofrendo algum tipo de agressão, gente, não é orar, Não é entendeu? tolerável. Você tem que sair de casa, sair de perto desse agressor, buscar ajuda e deixar Deus tratar ele no tempo dele. Agora, você precisa ter essa ação que a Elaine está falando aqui, que teve. E aí me entristeceu muito, porque eu ouvi um áudio da própria Sara, né, mandando para uma irmã, a irmã dela, a irmã sanguínea, dizendo, olha, eu estou esperando em Deus, entendeu? O que Deus vai fazer? Alguma resposta Deus tem que me dar sobre isso. E eu quero dizer, a resposta que Deus já dá para nós hoje, tá? Ninguém tem que suportar nenhum tipo de violência, de ameaça, entendeu? Então, é com amor que a gente vai curar, é com amor que a gente vai salvar o mundo, não é com violência. Perfeitamente. Então, Elaine, que bom você tocar nesse assunto. A igreja precisa falar sobre isso, e não né, só Elaine? a nossa igreja, eu sou cristã evangélica, mas as igrejas católicas, os espíritas, Todas as que religiões, são né? baseados em As amor. religiões. Todas as religiões têm que ter um olhar de visão comunitária, porque isso acontece no entorno da igreja. entorno e da com os igreja. fiéis da igreja. Sim. Então, assim, no meu caso foi assim, Rose. E graças a Deus, Deus me deu... Sabedoria, discernimento, força. Eu acho que eu nem sei te dizer o que foi, porque na época não existiam esses mecanismos de proteção. Quantos anos atrás, Elaine? 22. 22 anos Então, o que atrás. acontece? A gente se tornou uma ativista mesmo. E aí eu fui para a periferia fazer um trabalho com mulheres de favela, de comunidades, que a gente chamava antigamente favela, hoje nós chamamos de comunidades, Sim. onde isso era corriqueiro. Era todo dia. Então, o que eu, na minha classe social, achava que era esporádico e que estava acontecendo, que era um horror, eu comecei a ver isso cotidianamente, que é o que nós vemos hoje na internet, como a Sim. Viviane citou, e na TV todos os dias. Só que isso não é manchete. Isso são vidas. São vidas, são vidas. Bom, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Viviane, na opinião de vocês, a pergunta, né, aqui, o debate é para vocês duas nesse assunto que eu quero tocar agora. O que vocês acham que está acontecendo com essa questão do... Aumentou o número de violência contra a mulher? Aumentou o número de denúncias? Na opinião de vocês e atuando como vocês atuam nessa área, o que vocês acham que está ocasionando tanto esse aumento da violência contra a mulher? Eu vejo assim, a mulher, as leis, né, que defendem os direitos da mulher são muito recentes, né? Tem menos de 200 anos aí Sim. de luta. Sim. É muito pouco ainda. Então, a mulher ela está aprendendo ainda a tomar posse desses direitos, né? E eu vejo que muitos homens não estavam preparados para essa autonomia da mulher, né? Então, tanto a mulher que não está sabendo lidar com esses direitos, e também esse homem que não está sabendo lidar com essa mulher livre, né? Então, assim, é uma Entendi. mudança de paradigma muito antigo. Mudança cultural, inclusive, Muito né? enraizado, né? Então, assim, até 2 ou muito mais anos atrás, 1000 anos Sim. atrás, né? Sim. A construção da sociedade toda focada no homem, Sim. onde o homem tem todo o poder. Sim. Então, há menos de 200 anos, a gente está desconstruindo isso de direitos iguais. Sim. E a sociedade não estava preparada, de alguma Sim. maneira. Então, Entendi. a gente está desconstruindo uma coisa para construir outra. Então, eu Entendi. vejo que isso influencia. Influencia também alguns padrões, né, que a internet impõe. E, de alguma maneira, a sociedade está doente emocionalmente. Muito, né? Muito. Então, ela desconta um no outro. As pessoas, elas ficaram frias. E eu percebi, nessa questão do Covid mesmo, né? Que a gente Sim. passou, parece que a questão da morte, morreu. Foi Mais ficando um. mais um. E agora com a violência com a mulher não é diferente. Não está sendo Que diferente. a gente vê todo dia virou... Exatamente. E a comum. gente tem que resgatar isso, viu, gente? Sabe, eu acho que, principalmente vocês, né? Quem tem filho, né? Poder falar do amor, né? Falar da importância do vizinho, falar da importância da família, do coleguinha da escola, fomentar essa cultura do respeito, do carinho, de honrar as pessoas, de respeitar os mais velhos. São coisas simples, são valores simples, mas foi ficando para trás. E isso tudo vai criando uma sociedade muito mais violenta. O papo está muito bom, muito importante, nós estamos tratando hoje, mas eu vou chamar um intervalinho e daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente volta aqui. Estamos
Estamos de volta com Tocando em Frente com Rose Modesto e hoje nós estamos falando de um tema muito importante. Nós estamos falando sobre a importância de se combater a violência contra a mulher. Mato Grosso do Sul, que é um estado maravilhoso, mas infelizmente, proporcionalmente, é o estado que mais se matou mulher no ano de 2023. E os casos de violência parece que aumentam a cada dia. E hoje nós temos duas grandes mulheres aqui, especialistas nesse tema, né? Nós estamos falando com a Elaine Bittencourt e com a Viviane, que é coordenadora de um projeto muito importante, né, que contribui com essa rede de atendimento. Eu queria entrar aqui num tema com vocês agora. Qual é o limite tolerável para a violência? Porque, às vezes, é natural, né? Pode ser comum que um casal, em algum momento ou outro, às vezes tenham alguma discussão, às vezes altera um pouquinho a voz, né? Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer e acontece. Eu quero saber qual é o limite. Onde é que a mulher tem que falar, opa, eu não posso mais aceitar isso porque eu estou realmente, infelizmente, sofrendo algum tipo de violência. Que aquilo tá fazendo sofrer, né? Então, acho que se tá te causando sofrimento. Algum tipo de desconforto, além de dor, de uma de briga, tristeza. tá causando sofrimento, tá causando dor, seja ela emocional ou física, né? Porque muitas vezes, por exemplo, é contra a vontade dela o tempo inteiro. O tempo inteiro. A vontade dela não é levada em consideração. Entendi. Mas é muito complexo, porque assim, é importante a gente saber quais são as definições de violência, porque a pessoa, muitas vezes, ela acha que esse sofrimento é normal, porque ela ama muito. Ela ama muito. Justamente. Ou então, porque ela tem aquela... Ela já, a gente cresce ouvindo, né? Não, mas homem é assim mesmo. É assim mesmo. Homem é grossão mesmo, Quem né? ama sofre. Quem ama sofre. Suporta tudo. Suporta tudo. Não, ele estava nervoso, né? É muita pressão. Enfim, gente... Não dá, né? Primeiro, né? Homem, para ser homem, não precisa e não pode, não deve ser grosseiro. Verdade. Né? Todo mundo pode ter um dia que não tá legal, mas isso não dá o direito de você agredir, seja verbalmente, uma ameaça, uma pressão psicológica, um ciúmes doentio, né? Que faz, às vezes, como disse aqui Viviane, de humilhar alguém. Mas acho que você definiu muito bem. Se tá te provocando dor, né? Esquece, porque já está muito fora da curva, está errado e você precisa cuidar. Sabe uma dica boa? O medo. Quando a gente tiver medo, certo, Elaine? Quando começa a ter medo, do que o é outro um vai sinal pensar, muito né? importante. De ficar atento, porque, né? assim, num relacionamento não tem como ter medo. Eu sei. Então, se você está sentindo o amor, medo né? O dessa respeito pessoa, não traz medo. Tá errado, né? Tá errado. Elaine, o que é violência psicológica? É importante a gente falar sobre isso para quem está em casa, né? Exatamente. O que é? É justamente o abuso que ocorre em cima da minha identidade como mulher. A independência que você tem de pensamento. Exatamente. De o é meu gosto, sutil, né? a minha vontade de fazer isso ou aquilo. Olha só, para você que está em casa, você vê como que é sutil? É super. E por que nós estamos falando sobre isso, gente? Porque a gente fala do feminicídio, eu disse aqui que o Mato Grosso do Sul, proporcionalmente, infelizmente, foi o estado esse ano que mais se matou a mulher. Mas o feminicídio, ele não acontece de um dia para o outro, do nada. Não. Tem um histórico aí, entendeu? Então, às vezes, começa, inclusive, com esse tipo de violência que nós estamos discutindo aqui, a violência psicológica. É um ciúme exagerado, é um empurrão, né? É você ter que fazer algo que você não queria fazer e só em nome da relação do casamento, não, eu sou obrigada, ninguém é obrigada. Se for uma obrigação, já está errado. Já tá errado. Né? Então, assim, nos casos que o Nova, né? A Nova, né? Que é uma instituição, que a instituição tem recebido, tem relatos que mostra isso, tipo assim, olha, isso começou assim, foi ficando pior. É assim, não é, Viviane? Sim, sim. Todos os casos, né? Começa de um jeitinho e que vai piorando, piorando, piorando. E aí culmina na violência física, né? A violência física é sempre a última e Ou muitas no vezes... feminicídio, no pior das hipóteses. E assim, mas a pessoa ela vai sendo engodada, né? Ela vai sendo seduzida por essas... Porque o abusador é malicioso. E vai aceitando, e vai terrível. aceitando. E às vezes comete um ato de violência e vem aí, pede desculpas. Quando ela tenta se posicionar, ela sofre essa opressão, entendeu? Ela sofre uma ameaça. Tem medo do pré-julgamento da família, dos medo. vizinhos, tem vergonha, envolve tudo isso. E aí vai ficando presa. E aí eu quero... se sente culpada ainda. E ainda se sente culpada. E eu queria falar de um assunto mais dolorido ainda, né? Se bem que, nossa, todas as dores são, enfim, terríveis. A questão do abuso sexual contra a criança,
né? A Nova tem atendido também crianças que sofrem com pedofilia, com a exploração sexual. Como que tem sido também os casos? Tem crescido muito também, Viviane? Tem, infelizmente, Rose, a gente recebe casos assim de filmes de terror, sabe? Com crianças de dar dor no estômago, né? De revirar o estômago. Na grande maioria, casos na família. Sempre alguém da família, sempre. Assim, Que tristeza, raríssimo caso de alguém que não era da família ou que não tinha algum familiar envolvido, né? Um recente que eu recebi que não era, o abusador não era da família, mas foi a irmã que trocou ela por droga. Então Olha aí. sempre tem algum Sempre familiar tem. envolvido. Como que a família tem que... Quais são os sinais? Rapidamente, assim, Viviane, pra gente Sinais de falar. uma criança que está tá sendo sofrendo abusada. abuso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, uma culpa sem explicação, choro sem explicação, autoestima fragilizada, que é a questão da identidade distorcida. Então, ela se sente má, feia, errada. Então, a criança vítima de abuso, ela se encolhe, se fecha e fica insegura de si mesma, né? Então, ela fica com a identidade dela extremamente fragilizada. E aí vem ideação suicida, depressão, ansiedade, né? E vários outros sintomas de uma criança que não está bem. E que a gente precisa prestar atenção nela. E outra ouvir. coisa, né, Viviane? Eu ia falar isso. Ouvir, gente, e acreditar. Acreditar no seu Por filho. favor, gente, acredite. Quando a criança falar, acredite, vai saber, vai atrás. Ela vai dar sinais, entendeu? Não subestime seu filho, sua filha, por amor a homem nenhum. Elaine, você, além, infelizmente, de ter passado pelo ciclo da violência doméstica, você também tem uma história muito triste, mas que, graças a Deus, passou, né? E você soube buscar o atendimento e tá, enfim, hoje é um novo momento. Mas você teve esse problema dentro da sua casa, não foi isso? Sim, Rose, um lar onde a violência existe, ela é exposta para todos que estão nesse lar. Isso não foi diferente comigo, né? Eu sofri a violência doméstica, a violência patrimonial, porque eu fui empresária. Sim. E o meu marido, ele detinha todo o poder empresarial. Eu só assinava os cheques em branco. E então é muito sério. E isso se estendeu quando a lei entendeu que esse agressor, ele era agressor comigo e não com a minha filha. Sim. Lógico que isso foi há 22 anos atrás. Hoje, graças a Deus, com o nosso ativismo, com a nossa luta, com a nossa busca por leis mais efetivas, inclusive eu parabenizo você, tenho acompanhado tua trajetória também e tenho te pontuado coisas que são importantes nessa luta e a gente tem obtido alguns avanços, mas infelizmente a lei ela não consegue penetrar no ambiente familiar no sentido da proteção, que é o trabalho que o Nova faz com muita primazia no combate à violência a crianças e adolescentes, né? Então, geralmente, quando existe um lar onde a violência existe, ela de alguma forma já afeta essa criança. Já afeta essa criança. Mesmo que Foi o não que haja aconteceu com você, violência não foi, física. Elaine? A sua família, No caso né? da minha filha, aos 2 anos de idade, ela ainda usava fraldas, tá? Tava saindo das fraldas, ia completar os 2 aninhos, e o juiz determinou guarda compartilhada. E um dia minha filha não voltou para casa, na data combinada. E eu fui trabalhar, porque eu sempre trabalhei muito na política, já era uma vida bem corrida. Mas aí eu fiquei preocupada, porque deu 8 horas nada, 10 horas nada, passou o dia nada, e eu ligando. No outro dia, quando ele entregou a criança no horário do almoço, um banho para almoçar, a minha filha, aos 2 anos, verbalizou o que o pai tinha feito com ela. Isso, com 2 aninhos de idade. Sim. Fala para ele, mamãe, não pôr o dedo. Olha isso. Com 2 aninhos. Com 2 anos. E isso, na época, a gente não tinha esse ativismo em relação às crianças e adolescentes, esse olhar de cuidado que hoje a gente tem em relação à pedofilia, e uma pessoa acima de qualquer suspeita, um empresário, uma pessoa bem colocada. É sempre assim, né? Sim. Então, tem cara de monstro. eu sofri isso dentro de casa, a gente teve que duplamente ter essa culpa que você citou ali atrás. Isso. A culpa de sofrer a violência e depois de expor o nosso próprio filho a uma outra violência. Elaine, assim, olha, o nosso tempo está super apertadinho, mas eu queria dizer assim, o exemplo de vocês, no seu caso, que passou por tudo isso, né? Infelizmente, essa é a história de muita gente. E o que nós temos que estar atento ninguém merece, ninguém pode viver
Sim. num ciclo de violência. Então estejam atentos. Você como mulher não pode, não deve aceitar. Não pode deixar uma outra mulher passando por isso e também achar que isso não é problema nosso. A violência da mulher é um problema de toda a sociedade de bem. E estar atento às crianças, né? Criança dá sinal. Bom, Elaine, obrigada. Que Deus continue te fortalecendo, que você continue, né, através, infelizmente, de uma coisa ruim que aconteceu com você. Você continue ajudando tanta gente, né, a se libertar dessa violência que tem ferido a alma de tantas pessoas e tirado a vida de tanta gente. A vida após a violência. Exatamente. A vida a gente precisa lutar. Viviane, obrigada também. Tá, Queria que você encerrasse só me mostrando aqui rapidamente, porque além de tudo ainda é escritora, né, gente? São esses materiais, eles trazem, né, a relação, né? Esse aqui feito pelas crianças e adolescentes vítimas de abuso. Olha só. Então é escrito e ilustrado por eles e está disponível à venda e o lucro vai para eles. Olha né? que Então vai bacana. para esses adolescentes. E quem quiser Esse comprar aqui faz de o quê, mães, hein, adolescentes, Mães, e adolescentes. crianças vítimas de abuso. Olha que bacana. Você pode entrar no nosso Instagram, acho que é o meio mais rápido e Mais fácil. rápido, isso. @Projeto Nova. Manda uma direct lá pra gente que a gente viabiliza. Que bacana, Esse gente. livro aqui é um livro de perfil de ex-garotas de programa programa. de Campo Grande. Sim. E esse aqui é um livro que a gente lançou em parceria com o Tribunal de Justiça, que a gente tem feito um trabalho em todas as escolas do Bacana. estado Gente, de prevenção. Esse livro, ele não é só uma historinha, é um meio de perceber se a criança está sofrendo abuso. isso é fundamental. 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 Né? E esse outro aqui, por último, que eu trouxe Sensibilizar, também, Sensibilizar a Amar, é um material que a gente tem de combate à cultura do estupro. Que é essa cultura que justifica tocar no corpo da mulher e Sim. torná-la objeto. Bom, Muito obrigada, querida. Eu que quero agradecer vocês. Imagina. Parabéns pela atuação, tá, da Nova. Parabéns pelo trabalho de vocês. Isso é tão fundamental. Como disse Elaine, o terceiro setor está fazendo a diferença na sociedade em todas as áreas há muito tempo. E em relação a essa questão da violência contra a mulher, contra a criança, né, vocês têm sido uma referência. Então, parabéns. Obrigada. É só entrar lá no Instagram do Nova, Projeto Nova. Projeto Nova. Tudo Você junto. pode ter tudo junto, pode ter acesso a esse material que fala sobre a prevenção e os relatos também de quem já viveu a violência e que, graças a Deus, hoje está acolhido, está sendo tratado e vai poder viver como disse Elaine, né, a vida após a violência. Bom, esse foi o Tocando em Frente de hoje e não se esqueça, você que está em casa, violência não, por nenhuma razão, por nenhum motivo, tá? Você tem direito de ser feliz, de viver em paz, de ser amada, honrada, e eu tenho certeza que é com essa força, é com essa busca pela felicidade, é com a rede que está aí de proteção que eu quero parabenizar as polícias, a DEAN, Casa da Mulher Brasileira, enfim, todos os profissionais de segurança pública, os que trabalham nas casas-abrigos, os psicólogos, psiquiatras, todos que estão ajudando nesse setor, nessa área. Vai ser dessa forma que a gente vai poder um dia comemorar e dizer que no Mato Grosso do Sul não tem mais feminicídio. Amém. E a gente vive num lugar muito melhor, tá? Obrigado pela companhia de vocês e, se Deus quiser, até o próximo sábado.